Ele sumiu. Não falou mais nada, mas também não desapegou. Você sente a presença dele, mesmo no silêncio. E por mais que tente seguir em frente, algo insiste em puxar você de volta. Como se uma conexão invisível ainda estivesse viva, pulsando entre vocês. Será que ele pensa em você? Será que ainda sente algo? Ou é só mais um eco da sua carência? Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. E quando o assunto é amor, isso se revela com força. Às vezes, o homem que você ama quer voltar, mas não volta. Fica na hesitação, no orgulho, no medo. Por quê? Porque ele também está preso na própria sombra. E se você não souber ler os sinais, pode acabar reforçando o afastamento, mesmo querendo o contrário. Hoje, você vai descobrir os 11 sinais de que ele quer voltar, mas tem medo. Sinais sutis, quase imperceptíveis, mas profundamente reveladores. E mais importante, vamos destravar em cada um deles o real movimento psíquico por trás do comportamento dele. Você vai entender por que ele se afasta e o que, inconscientemente, está pedindo de você. E tudo começa por dentro. Antes de saber se ele volta, é preciso descobrir o que em você atrai esse tipo de dinâmica. Por que você insiste, por que ele resiste e o que mantém esse laço mesmo no silêncio. O primeiro sinal de que ele quer voltar, mas tem medo, é a aproximação disfarçada. Ele aparece com desculpas banais, envia um meme, comenta em uma história, curte uma foto antiga. Não é só nostalgia. Jung nos ensinou que o inconsciente encontra maneiras simbólicas de se expressar. E nessas pequenas ações, ele está tentando romper o silêncio sem se expor demais. O segundo sinal é a hipervigilância sutil. Ele sabe o que você está fazendo, com quem está, onde esteve. Pode não falar com você, mas observa de longe, silenciosamente. Isso revela uma ativação inconsciente do arquétipo da possessividade. Ele sente que você ainda é dele, mesmo sem se permitir sentir isso conscientemente. Terceiro sinal. Ele começa a repetir frases do passado, como se evocasse memórias. Lembra daquele restaurante? Eu ainda penso naquele dia. São frases que tentam reconectar sem assumir a vulnerabilidade de um retorno. É o ego pedindo socorro, tentando validar o afeto sem assumir a entrega. Quarto sinal. Demonstra ciúmes disfarçados. Ele diz que você está diferente, que parece estar curtindo muito, ou solta uma indireta sobre outro homem. Esta atitude revela a tensão entre o desejo e o medo. Ele quer voltar, mas teme a rejeição. A sombra dele projeta em você o medo que ele não quer enfrentar em si. Quinto sinal. Fala de mudanças, como se quisesse mostrar evolução. Tenho pensado em mudar. Ando refletindo sobre minha vida. Isso não é por acaso. Ele quer mostrar que está se transformando para justificar uma possível reaproximação. Mas ainda é um movimento tímido, onde o orgulho tenta preservar a imagem, mesmo desejando a reconexão. Sexto sinal. Se aproxima de pessoas do seu círculo. Começa a falar com sua amiga, comentar algo com um parente, curtir fotos de pessoas próximas. Esse tipo de comportamento é um pedido indireto de atenção. Ele quer que você perceba que ele está ali. A função transcendente, conceito central de Jung, aparece aqui. Ele está entre dois mundos, o do afastamento e o da reconciliação, mas não consegue integrar os dois. Sétimo sinal. Reaparece em momentos em que você está bem. Quando você começa a se cuidar, a postar fotos mais alegres, quando sua energia está mais leve, ele sente, porque o inconsciente dele capta o movimento da sua individuação. E isso o atrai, porque amor mal resolvido não desaparece. Ele se reorganiza em torno da sua nova vibração. Oitavo sinal. Ele pergunta por você para os outros, mas evita contato direto. Esta dissimulação revela um conflito interno profundo.
Ele ainda se importa, mas tem medo de se frustrar, de parecer fraco, de não ser aceito. Jung chamaria isso de defesa do ego. Ele constrói um muro para proteger sua autoimagem, mas por trás do muro, o desejo grita. Nono sinal. Ele tenta se reaproximar em datas simbólicas, aniversário, ano novo ou datas que marcaram a relação, porque o inconsciente adora rituais. Essas datas funcionam como portais psíquicos que facilitam a manifestação de desejos reprimidos. E ele, sem entender o porquê, sente uma urgência de se conectar. Envia mensagens ambíguas, cheias de duplo sentido. Sonhei com você. Estava ouvindo aquela música. Ele joga pistas, esperando que você decifre. Espera que você o convide de volta, para que ele não precise se expor. É uma armadilha emocional. Ele quer colo, mas não quer compromisso imediato. Se até aqui você reconheceu esses sinais, é hora de fazer algo por você. Antes de buscar respostas fora, mergulhe dentro. O quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa te mostra quais padrões inconscientes estão travando sua energia amorosa. Em poucos minutos, você entende por que atrai esse tipo de situação e o que fazer para mudar. O link está no comentário fixado. E mais uma vez, comente: eu recebo amor, se você está aberta a sair da repetição. O amor só encontra morada onde há espaço. Liberte esse espaço. O universo escuta quem declara. 10º sinal. Ele aparece com um pedido de desculpas que não é bem um pedido. Diz coisas como: eu errei, mas você também. Ou: não foi fácil para mim também. Ele quer voltar, mas precisa manter o ego protegido. Então tenta negociar culpa, equilibrar a narrativa. Não é arrependimento puro, é medo de se entregar sem garantias. Jung diria que o ego, quando ameaçado, busca restaurar o equilíbrio sem se dissolver. E o amor, para acontecer, exige justamente isso, dissolver o ego. Esse comportamento mostra que ele ainda está em conflito. Ama, mas teme se vulnerabilizar. Quer reconexão, mas precisa controlar a situação. O orgulho dele é uma armadura frágil, e por trás dela mora um desejo real de retorno. Mas enquanto o medo dominar, ele continuará se aproximando com máscaras. É nesse ponto que muitas mulheres se confundem. Interpretam esse tipo de sinal como falta de interesse, mas na verdade é insegurança. A psique masculina tem dificuldade em lidar com a entrega emocional, por isso o retorno quase sempre é ambíguo. Por isso, reconhecer os sinais não é mais que tática, é autoconhecimento. Agora, entenda uma coisa essencial. Ele só volta de verdade quando sente que algo em você mudou. Quando você deixa de esperar. Quando você deixa de se oferecer como porto seguro sem reciprocidade. A transformação externa começa por dentro. Se você sente que está presa em padrões repetitivos, faça agora o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele revela os bloqueios emocionais que impedem o fluxo do amor na sua vida e mostra como superar a carência, a espera e a confusão. É direto, revelador e libertador. E lembre-se, o universo só entrega o que você declara estar pronta para receber. Escreva nos comentários: eu recebo amor. Essa é a senha energética que abre caminhos invisíveis. Porque amor não se mendiga, se cultiva, se manifesta. Agora que os 11 sinais estão claros, surge uma pergunta inevitável. Por que ele quer voltar, mas não fala? A resposta está em um conceito central de Jung: a sombra. A sombra é tudo aquilo que ele não aceita em si mesmo, emoções, impulsos, dores, traumas. E quando o relacionamento desperta essas partes, ele se assusta. Muitos homens foram criados para reprimir o sentir. Cresceram ouvindo que demonstrar afeto é fraqueza, que ceder é perda de poder. Então, quando amam de verdade, entram em conflito. A relação toca partes adormecidas da alma. E isso, longe de ser libertador, parece perigoso. Ele teme perder o controle.
teme se mostrar frágil. Por isso ele some. Por isso ele volta em silêncio. A psique dele está dividida. O desejo puxa de um lado, o medo do outro. E você, sem perceber, vira o campo de batalha entre essas forças. Mas isso não é culpa sua. É um reflexo do que está mal resolvido nele e que só será resolvido se você parar de tentar curar por dois. Nesse ponto é essencial entender a chave emocional dessa dinâmica. Proximidade assusta quando a alma está ferida. Guarde essa frase. Quando ele sente amor verdadeiro, a ferida se ativa. E é essa ferida, não você, que o faz recuar. O problema não é amar, é o que o amor revela. Por isso a cura começa quando você deixa de tentar convencê-lo e começa a se observar. Qual parte sua aceita migalhas? Por que seu amor insiste onde não há entrega? É aí que está sua sombra. E é aí que sua libertação começa. Vamos aprofundar o diagnóstico emocional. O que existe dentro de você que atrai esse tipo de relação incompleta? A resposta está na projeção. Jung mostrou que projetamos no outro aquilo que não integramos em nós. Você projeta nele a figura do homem que vai voltar, perceber seu valor, se transformar por amor. Mas isso é uma fantasia do seu inconsciente, não um plano da realidade. Você está lidando com um homem real, cheio de bloqueios, mas seu coração está vinculado à imagem simbólica dele, o Salvador, o apaixonado, o redimido. Essa imagem é uma projeção do seu desejo não realizado. E enquanto você amar a ideia dele e não ele de verdade, vai continuar presa. A projeção cria um ciclo. Você ama a ilusão, se decepciona com o real, tenta ajustar o real à ilusão e sofre. Enquanto isso, ele sente a pressão, porque no fundo percebe que está sendo idealizado. E essa idealização assusta. Ele se sente cobrado por algo que nem entende. É aqui que você precisa aplicar o princípio da individuação, o processo de tornar-se quem se é. Você precisa se separar da fantasia, olhar para o real e escolher a si mesma. Isso não significa abandonar o amor, significa amar com os pés no chão. Visualize agora um espelho. De um lado, o que você quer. Do outro, o que é. No meio está sua decisão. Quanto mais você insiste no que deveria ser, mais se afasta do que é possível. Mas quando acolhe a verdade, começa a construir relações com base na realidade, não na carência. Vamos falar da função transcendente, conceito central na psicologia junguiana. Ela é o ponto onde os opostos se encontram. Desejo e medo, passado e futuro, separação e reconexão. Quando ele quer voltar, mas não fala, está preso entre dois opostos. E essa tensão precisa ser acolhida, não combatida. A essa altura, talvez você esteja se perguntando, mas e se ele voltar? Como vou saber se é real? Essa dúvida é legítima. E aqui entra um exercício poderoso de visualização. Feche os olhos. Imagine ele voltando, não da forma idealizada, mas como ele é, com seus medos, inseguranças, limitações. Agora, sinta o seu corpo. Como você reage? Você se sente em paz ou sente tensão? Se há paz, pode haver caminho. Se há tensão, há alerta. A resposta está no seu corpo, não na mente. O corpo sente o que a alma tenta esconder. E Jung dizia, o corpo é a compensação visível da psique invisível. Por isso, confiar nas sensações é um ato de sabedoria. Outro ponto essencial. Se ele volta e você ainda está na mesma frequência de antes, tudo vai se repetir.
Por isso, antes da reconciliação externa, é preciso uma reconciliação interna, entre a sua carência e sua inteireza, entre a espera e a escolha, entre o medo de perder e a coragem de ser inteira. E aqui vai uma nova lembrança. Comente: eu recebo o amor, se você está pronta para encerrar ciclos velhos e abrir espaço para algo novo. Essa simples frase é um ato de permissão. E o universo só responde ao que você permite. Continue o mergulho. O amor que você deseja está disponível, mas ele começa por você. Chegamos ao ponto mais delicado desse processo, o reencontro com a sua própria verdade. Até aqui falamos dos sinais que ele emite, das ambivalências dele, das armadilhas do ego masculino, mas agora é hora de virar o espelho. Porque o que realmente importa não é se ele volta, é se você se reencontra consigo. Carl Jung nos alertava: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E muitas mulheres vivem em função desse amor que vai e volta, mas não se dão conta de que esse ciclo é apenas o sintoma de uma relação interrompida consigo mesmas, de uma fome de afeto que começou muito antes dele. Você está esperando o retorno dele, mas no fundo é o seu próprio retorno que precisa acontecer. Retorno ao seu centro, à sua dignidade, à sua força interior. E isso só acontece quando você para de implorar por sinais e começa a se perguntar: o que eu mereço viver? A pergunta muda tudo. A grande chave aqui é: você é o centro da sua história, não ele. Não o relacionamento, não o passado. Você. E enquanto continuar orbitando o desejo dele, a sua vida vai girar em torno do vazio. Mas quando se coloca no centro, tudo muda. Ele volta? Talvez. Mas agora é diferente, porque você não espera, você escolhe. Isso não é sobre se tornar fria, é sobre se tornar inteira. E uma mulher inteira atrai amor inteiro. Uma mulher curada atrai presença. Uma mulher consciente atrai reciprocidade. Não porque exige, mas porque transborda. Para ajudar nesse reencontro, experimente o seguinte exercício. Todos os dias, ao acordar, olhe para si mesma no espelho e diga: eu sou suficiente. 3 palavras, simples, mas profundamente curativas, porque são um antídoto contra a mendicância emocional. E se quiser avançar mais nesse mergulho, responda agora o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele não é sobre ele, é sobre você. É sobre identificar o que em sua história atrai relações que nunca se completam e como mudar isso de forma concreta. Não perca mais tempo orbitando ausências. O link está disponível. Sua reconexão começa com um clique. Agora que você reconhece os 9 sinais, a pergunta é: o que fazer com isso? A resposta está em um conceito profundo de Jung: a individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, integrando luz e sombra, desejo e dor, passado e presente. Se ele sente sua falta, isso não define você. O que te define é o que você faz com essa informação. Você pode se perder no espelho do outro, ou pode usar esse reflexo para crescer. A saudade dele é dele, mas a sua cura é sua. E quando você assume essa jornada, algo muda. Você deixa de ser alguém que espera ser amada e se torna alguém que é amor. É nessa virada que a mágica acontece. Porque quando você se alinha com quem realmente é, o universo começa a responder de forma diferente. Pessoas mais conscientes se aproximam. Laços mais verdadeiros se formam. A energia muda porque você mudou. Chegamos ao fim da nossa jornada. E talvez agora você veja com mais clareza. Ele pode querer voltar. Pode estar lutando internamente. Pode estar mandando sinais. Mas nada disso importa tanto quanto a sua relação com você mesma. Porque a verdade é simples e poderosa.
Amor não se implora, se espelha. Quando você se ama, quando se valoriza, quando se honra, você se torna um espelho onde o outro se reconhece e só permanece ao seu lado quem está disposto a refletir luz, não sombra. Jung nos ensinou que o processo de individuação exige atravessar o labirinto do inconsciente. E as relações amorosas são muitas vezes o cenário onde esse labirinto se revela com mais intensidade. Não fuja do labirinto. Caminhe por ele com consciência, porque cada passo que você dá em direção a si mesma afasta a dependência, a espera e a dor. Guarde esta síntese. Você não precisa que ele volte. Você precisa voltar para si. Quando isso acontece, tudo muda. O amor volta. A vida volta. E se ele for o seu destino, ele também volta. Mas agora por escolha, não por carência. Por fim, comente pela última vez: eu recebo o amor. Essa frase, simples e potente, é um marco, um fechamento de ciclo, um convite silencioso ao próximo nível da sua jornada emocional.